Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Estamos aqui para a nossa campanha de oração, Pastor Nelson, com o nosso ministério online, resgatando os feridos. E nós pedimos que você possa compartilhar aí com outras pessoas. A nossa campanha é Conquistando a Minha Bênção. Tem sido uma bênção. As pessoas que têm participado com seriedade têm sido abençoadas de uma maneira ou de outra, e eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas esse nosso momento de oração, 30 minutos apenas. E hoje o tema da a campanha é Conquistando a Minha Bênção, mas o tema da mensagem, antes de nós orarmos, sempre eu dou uma palavra antes da oração, é sobre: em tudo somos angustiados, né? Mas o Senhor está conosco para nos ajudar em toda e qualquer situação. Em tudo somos atribulados. Provém de um verso bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9. Significa que, como cristãos, experimentamos várias pressões, adversidades, desafios, mas o versículo continua mostrando que, apesar dessas tribulações, o crente não é angustiado, não é desanimado, não é desamparado e não é destruído, pois encontra forças e esperanças em Deus. Vamos ler aqui, segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e versículos 8 ao 9. Se você puder compartilhar aí com outras pessoas, versículos 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados. Me perdi aqui. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Atribulados refere-se a uma opressão muito forte. Somos sujeitos a opressões, a dificuldades, a provas, a aflições externas que afetam o nosso espírito. E a vida, na realidade, ela é repleta de dificuldades, muitas situações problemáticas. E eu fiz uma live, acho que foi hoje de manhã, sobre o sofrimento, ou foi ontem, nem lembro mais, que eu tenho feito muitas lives, porque Deus permite o sofrimento. E nós passamos por esses períodos de provações, por esses momentos de lutas, de dificuldades enormes. E há uma tribulação muito grande, mas não angustiados. A angústia é um sentimento intenso de opressão ou compressão, mas a tribulação não deve levar o cristão ao desespero, mas, pelo contrário, buscar mais a presença de Deus em oração, sabendo que Deus ouve a nossa oração, que Deus responde a nossa oração. E nós vamos enfrentar lutas. A Bíblia disse: no mundo tereis aflições. Perplexos, mas não desanimados. Perplexidade é estar em dúvida diante de uma encruzilhada, mas a fé garante que o desânimo ou desespero não prevalecerão, porque a minha fé, a tua fé, a nossa fé faz com que nós nos ajoelhemos diante da presença de Deus, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Deus vai estar ali com a sua mão nos amparando, nos ensinando em cada detalhe, em cada situação, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor e na hora da tribulação. Perseguidos, mas não desamparados. Ser caçado ou perseguido é uma realidade, mas a confiança em Deus impede o abandono ou desamparo.
Por isso, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E quando nós descansamos à sombra do Onipotente, o que é que acontece? Nós somos protegidos pelo Senhor, somos amparados pelo Senhor, guardados debaixo da sua proteção, na fortaleza do Senhor. Abatidos, mas não destruídos. É possível sentir-se abatido na realidade, pelas circunstâncias, pelas injustiças, mas isso não significa a destruição final, pois a força divina pode nos dar uma paz interior, pode trazer uma renovação ao nosso espírito, ao nosso coração, e nós vamos caminhando de força em força até chegar perante o Deus de Sião. Provérbios diz: a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E abatidos, mas não destruídos. Somos abatidos na realidade, ficamos tristes, mas a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa alegria vem do Senhor. E a mensagem é que mesmo diante dessas adversidades, mesmo diante desses problemas, o cristão, ele não é consumido pela tribulação, ele não é consumido pela prova. A fé, a esperança, a confiança no poder de Deus permitem que o crente avance, que ele enfrente toda e qualquer adversidade sem se deixar abater, encontrando força para perseverar até o fim. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. E a nossa fortaleza, ela vem realmente de Deus, ela vem realmente do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós vamos compreendendo tudo isto à medida que nós vamos nos entregando ao Senhor, nos vamos entregando a Deus, nos entregando à sua causa, fazendo a sua vontade. E aos atribulados, perplexos e perseguidos, eu estou trazendo uma mensagem para você. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a peste, nem a doença, nem a perseguição, nem a inveja, nem a calúnia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque este amor, ele foi derramado em meu coração, foi derramado em teu coração. É por isso que esta campanha de oração, Conquistando a Minha Bênção, ela nos traz uma segurança muito forte daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós precisamos. Hoje, acho que era 2 e pouca mais ou menos, eu fiz uma live, tinha 680 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem agora. Vejam que eu estou alcançando muitas vidas, alcançando muitos corações. Qual é o meu interesse aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Levar a paz a um mundo sofredor. Levar a paz para alguém que está abatido, para alguém que está triste, para alguém que está ferido. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados. No dicionário grego, a palavra atribulado, tribo, significa prensado como uvas, espremido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. Já a palavra angustiado é estenochoreo, é estar em lugar estreito, encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. O entendimento dessa primeira declaração de Paulo é que posso passar, mas eu não vou permanecer. Eu estou passando uma luta. Não é eu estou numa luta, eu estou passando uma luta. Porque quando você está passando uma luta,
Passar não é o tempo inteiro. E a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Salmo capítulo 34, versículos 5 ao 7. O homem que se refugia em Deus, ele tem a sua força em Deus. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Deus é aquele que está conosco, a presença dele está conosco e nós somos desanimados muitas vezes, ficamos cabisbaixos, mas o Senhor manda nesta tarde levantar a cabeça. Vamos levantar a nossa cabeça. Perplexo é aporeu no grego e significa estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, não saber o caminho que tomar, não saber o que decidir, não saber o que fazer. Mas enquanto desanimado, exaporeomai, significa estar totalmente perplexo, completamente destituído de medidas ou recursos, toda a esperança, está num desespero total. Mas eu tenho uma palavra, uma mensagem de esperança para você neste momento. Há um Deus que te fez uma promessa. Deus é Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de pactos. Ele prometeu estar conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. A palavra perseguido dioko, no grego significa fazer, correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, perseguir de um modo hostil, de qualquer forma, seja ela qual for, perseguidos, mas não desamparados. O Salmo 46 diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos seguros na proteção do Senhor, abatidos, porém não destruídos. Abatidos catabalho, no dicionário grego significa lançar para baixo, lançar por terra, prostrar, colocar em um lugar inferior, assentar um fundamento. Já a palavra destruído, apolum, significa destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim. É ruína total. Mas que nesta tarde o Senhor está te levando à casa do oleiro. E o profeta Jeremias, ele desceu à casa do oleiro e lá o oleiro estava trabalhando, fazendo um lindo vaso. Aquele vaso quebrou-se. E quebrou-se nas mãos do próprio oleiro. E muitas vezes nós estamos nos sentindo quebrados, mas é o Senhor trabalhando em nossas vidas, trabalhando dia a dia em nossos corações. E o Senhor nesta tarde fala ao meu coração, fala ao teu coração, que esta luta vai passar, este problema vai terminar, você vai alcançar a vitória. Nós vamos orar aqui e confiar em Deus. Se nós confiamos em Deus, a oração ela abre portas que estão fechadas. A oração traz cura, traz libertação. A oração ela traz esperança. Ela traz conforto, consolo. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti. Então, meus queridos, seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando, seja qual for o problema que esteja diante de nós, Deus manda te dizer: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Vamos então confiar completamente em Deus. Vai digitando aí o teu pedido de oração, nós já vamos orar.
E nós louvamos a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. E ele está aqui dizendo para você: não temas, que eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Portanto, vamos confiar no Senhor, vamos depositar nele a nossa confiança, porque através da nossa fé nós vamos alcançar uma recompensa muito grande, um galardão muito grande. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Você que está aí, Deus manda falar para você: eu estou contigo, eu estou nesta luta, eu estou nessa situação. Como seguidores de Cristo, nós chegamos a entender isto. Nós somos capazes de nos gloriar na esperança da glória de Deus. E sobre tribulação já sabemos que por ela nós somos fortalecidos. O Senhor vai nos ensinando, vai nos mostrando. Não é, Ludmila? Você é de onde? O Senhor vai nos dando paciência. A paciência produz a experiência é a esperança. Deus tem um propósito quando nós passamos por uma luta. Deus tem um propósito quando nós passamos por uma tribulação. É claro que no momento nós não entendemos. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Quando pedimos a ajuda de Deus, ele nos consola em toda dificuldade, em toda tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Observem aqui que alguém diz: Deus não nos prova além das nossas forças. Paulo está dizendo aqui que viu a tribulação mais do que ele podia suportar. De modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. A Ludmila está dizendo aí glória a Deus, é realmente glória a Deus, não é? Então, neste momento, se você tem um pedido de oração aí, digita o teu pedido de oração, nós vamos estar orando. Vamos confiar no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele tudo fará. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós vamos compreendendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, ó Deus, eu estou aqui, eu oro, ó Pai, eu agradeço por esse momento em que nós estamos nesta campanha de oração, buscando a nossa bênção, e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pedir a Ti que nos ajude em tudo, que nós possamos entender o processo, que nós possamos entender, ó Deus, que em todas as coisas nós realmente passamos por dificuldades, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. E assim nós que vivemos estamos sempre na realidade
entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou e Ele vivificará a nossa alma, nos dará força. E tudo isto, ó Pai, nós estamos passando em um mundo cruel, em um mundo corrompido, em um mundo de maldade, mas nós oramos neste momento e eu peço, Senhor, que a Tua bênção chegue até este lar, chegue até esta vida, que a Tua bênção, Senhor, possa invadir estes corações de uma forma maravilhosa. Entra no lar, entra na casa, ó Deus, entra neste coração que está com sua alma ferida, com a sua alma desesperada. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando a Tua presença, Senhor. Eu quero, ó Deus, que Tu vá entrando neste lar agora, que Tu vá entrando nesta vida agora, Senhor, porque são tantos momentos cruéis que nós passamos, são tantas dificuldades que nós passamos, mas, Senhor, cada tribulação que sirva de experiência para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Deus, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos, ó Pai, através do testemunho, através da palavra, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que neste momento você possa sentir a presença do Senhor, que neste momento você possa sentir a presença de Deus em toda dificuldade, em toda tribulação. O Senhor dos Exércitos está na tua vida. Qual é o teu problema? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus neste momento, agradecemos a Deus porque todo abalo que chegou em nossa vida, ou que está em nossa vida, está nos levando mais perto da Tua presença, ó Deus, da Tua presença, Senhor. Louvado seja Deus. E segundo aos Coríntios, capítulo 4, 7-9, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E o poder de Deus que está entrando no teu lar, entrando na tua vida, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia após dia, momento após momento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa entrar nesta vida que está aflita, nesta vida que está desesperada, e os abalos que têm acontecido, Senhor, que são tão fortes, que vêm para destruir até as nossas estruturas espirituais, mas a presença do Senhor fala comigo, fala contigo, não temas, aleluia, aleluia, aleluia. E nós sabemos que na realidade a nossa força vem do céu, a nossa força vem do Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus queridos, Jesus disse exatamente isso: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. E saiba nesta tarde que Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você tem um grande valor para o Senhor. Sabemos que a tribulação ela está presente, mas quando nós clamamos a Deus, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele vai responder a nossa oração. Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade nesta noite, nesta tarde? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que reconhecer, queridos, que somos como vasos de barro. São muito bonitos, resistentes. Somos uns vasos fracos, em que Deus, com a sua infinita bondade, nos deu o presente da salvação, perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos deu o ministério da reconciliação. Pai, te peço que abençoe a todos quantos estão presentes nesta live. Sabemos que nada somos sem Ti, mas contigo nós venceremos muralhas. E em nome de Jesus, ó Pai, eu quero que a vitória alcance esta pessoa que está orando juntamente comigo. Eu quero que a bênção chegue diante desta pessoa que está desesperada, mas não vai ser abalada, não vai ser destruída. Louvado seja Deus. Meus queridos, o maior desejo do inimigo de nossas vidas é nos deixar abalados, é nos deixar tristes, envergonhados. Ele se aproveita das nossas vulnerabilidades e promove uma batalha intensa com a finalidade de nós desistirmos. Mas Deus te diz nesta tarde, não desista, não desista. Deus não nos deixa desamparados. Suas promessas são sementes que nunca morrem no coração. Que nunca morrem no coração daqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Mesmo que atribulados, não seremos angustiados. Coloca isso no teu coração. Coloca isso nesta tarde como âncora para a tua vida, mesmo que perplexos, mas não ficaremos desamparados, desanimados, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Mesmo que perseguidos, não estaremos desamparados. O Senhor está conosco, mesmo que abatidos, não seremos destruídos. Portanto, louvamos a Deus, agradecemos a Deus. Mesmo com pouca força, você está aí buscando a presença do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta oração. E quais são as coisas que têm te abatido hoje? Quais são os problemas que estão diante de ti agora? Que sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional para você? Desequilíbrio físico, espiritual, psicológico? O que está mexendo com as tuas estruturas? O que está mexendo com o teu psicológico? Não seremos abalados, não seremos destruídos. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê força. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu ver alguns nomes aí, deixa eu ler alguns nomes que estiveram presentes, que Deus vai ajudando a cada um. Egídio, Francisco, que Deus te abençoe. Ludmila, Deus é tremendo, Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Deixa eu ver mais. Ludmila, me deu a paz do Senhor.
Aparecido, Jair Francisco, Raimundo, Gilberto Oliveira, Sônia Fátima, Neuza, Adalgisa, Cícero, Lindaura, Porfírio Alves, Maria de Jesus, Maria José, Antônia, Gelson, Eliane, Júlio Chaves, Tuti Gonzaga, Marisa Carvalho, que Deus te abençoe, Félix, Eva Silva, Danúbio, Roseli Lacerda, que Deus te ajude cada dia, Edilberto, Silvalino, Benedito, Lucivalda, Dalton, que Deus abençoe a todos vocês, José Castro, Clóvis, Zacarias, Carolina, Dalvino Menezes, Manuel Barbosa, Edna, Maria Fidelis, Ena Feitosa, Edson, Raimundo, Manuel, Nilza Vieira, Antônio, José Antônio, Cleia, Juraci, José Alves, Missionária, José, Luísa Antenor, José Pinto, Isidra, Carlão, Maria, Bete, Regina, Dalva. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.